virgens. E esse último canto agora foi realmente a confirmação de que este é o assunto desta noite. A igreja será arrebatada. Nós concluímos ontem a palavra dizendo que nós temos que preservar nossa luz, que vamos passar pela porta com a luz acesa. Eu disse ontem que, depois de ter estudado a Bíblia tantas vezes e ter lido, eu fui ver agora que entre os objetos do tabernáculo havia uma tesoura, e essa tesoura era para o sacerdote poder ajustar, cortar o pavio, muito obrigado, cortar o pavio das lâmpadas para que tivesse sempre boa luz. Então diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Estou usando uma versão bem tradicional da Bíblia. Eu estava vendo agora essa que vocês usam aqui, muito interessante, né? Parece que é NVT, alguma coisa assim, muito interessante. Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Podemos assentar. Eu vou tentar, nesse tempo que nós temos, trazer um esclarecimento acerca desses 9 mistérios que eu identifiquei. O primeiro deles é o mistério do reino dos céus. Já vi muita confusão, muita interpretação errada, não errada pela vontade de errar, mas a pessoa erra porque gostaria que fosse daquela maneira. Mas se você vê em todas as referências que estão na Bíblia, diz assim: o reino dos céus será semelhante. Então, será. Presta bem atenção ao tempo do verbo. O reino dos céus não é, ele será. O Senhor Jesus Cristo, por meio de parábolas, ele apresentou vários exemplos de como seria o reino dos céus. Em cada um desses exemplos podemos ver a presença do ser humano, do homem, em todos eles. Por mais que outras figuras foram tomadas para ilustrar, mas a figura central é o ser humano. Podemos entender, portanto, que o reino dos céus será um reino formado por pessoas, que no seu dia a dia, na sua vida, souberam fazer as escolhas certas. Eu chamo a tua atenção mais uma vez para o tempo do verbo ser, será. Ou seja, ainda não é para nós. Para Deus, cujo tempo não existe, porque o tempo não existe para Deus. Eu ainda ontem contei uma experiência rápida aqui, de Deus me mostrou que o tempo para Ele não existe. Quando eu cheguei em Moçambique,
Entrei em Moçambique pela primeira vez e o choque da viagem, a experiência do dia foi terrível. Sendo recebido no meio da guerra, descendo do avião, os soldados cercaram a aeronave e a fila que passávamos era um corredor formado por soldados armados de metralhadora. Entramos, antes de nós, quando nós passamos pela migração, fomos para a sala da alfândega e ali nos mandaram esvaziar os bolsos, pastor. Como é maravilhoso um regime ditatorial e comunista, sensacional. Esvaziar os bolsos, colocar todo o dinheiro ali em cima e foi trocado pelo dinheiro deles, da maneira que eles quiseram trocar. Logo em seguida, depois daquele trâmite normal de buscar malas, saímos e eu pedi licença a um soldado para tirar uma fotografia dele. E ele, para mim, ele tinha concordado, ele fez um gesto, pegou a sua metralhadora, a sua AK-47, colocou aqui assim, e eu dei um passo atrás. Tinha levado uma máquina, esse tempo era uma máquina muito boa, uma Olympus Trip 35, que dobrava o filme, era a última, né? Hoje em dia não existe mais, não é nem uma espécie de museu isso aí. E quando me preparei para, portanto, tirar foto, ele foi, engatilhou a metralhadora. E quando eu ia disparar a máquina, o pastor Dino se jogou sobre mim, eu só senti aquele impacto e caí no chão. E eu disse: o que é isso? Ele falou: eu estou salvando a tua vida, esse homem ia te matar. Mas por quê? Ele disse: porque você é um troféu para ele. Ele matando um branco aqui, que está tirando uma foto numa área proibida, isso é um troféu para ele. Saímos dali, experiência de ver um carro bomba explodir, talvez a 1 quilômetro de nós, o impacto, um prédio inteiro veio abaixo. Depois o almoço mais assim marcante da minha vida, numa sala enorme, com todos os alunos da escola bíblica, um prédio que estava em ruínas, e uma comida que ninguém sabia o que era, que estava ali na mesa. À tarde, mais uma vez, eu era o único que tinha máquina, os pastores queriam mostrar um pouco da cidade. Eu sei que amanhã é dia de trabalho, mas vocês pensaram que ir para casa cedo hoje, ou você virar o relógio ao contrário. E pediram: pastor, tira uma foto nossa aqui nessa casa, que vai ser a casa da missão. E quando eu estou tirando a foto, veio a polícia, parou um carro, a polícia me prendeu. Eu estava tirando foto de um prédio, todos os prédios eram nacionais. Levei um pescoção, me enfiaram no carro e lá estava eu preso. Tudo isso em menos de 6, 7 horas de tempo que estava lá. Um dos pastores falou a língua deles, aí me liberaram. Nunca esqueço o olhar daquele homem, daquele policial, os olhos dele vermelhos, injetados de sangue. Ele disse para mim assim: tu escapaste desta vez, mas ainda vais sentir o gosto do nosso calabouço. Então, a diferença de fuso horário, 5 horas a mais. Portanto, lá agora já vamos para 1h da manhã e tal. E eu não tinha sono. 11 da noite eu não tinha sono, era como 6 da tarde aqui. E eu vendo aquilo tudo, aquelas experiências, tudo, eu dizendo: Deus, o que é que eu faço aqui? Isso não é meu lugar. Eu me ajoelhei e fui orar. Só que eu vi o seguinte, que eu sofri, minha esposa sofreu uma distensão nos meniscos, eu estava com 2 joelheiras, eu não podia, eu subi a escada me segurando, e eu esqueci disso e me ajoelhei, e a oração foi: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Nessa hora a parede desapareceu e apareceu um grande mapa, e eu vi a voz de Deus com instruções sobre o que eu deveria fazer, o que é o que eu faço até hoje. E de repente, porque para mim não passaram como 2 ou 3 minutos, eu só falei uma frase com Deus. Eu escutei um cântico e eu pensei: será que eu estou no céu? Eu fui arrebatado. Um cântico lindo, e eu abri o olho ali no relógio, era 5h30 da manhã.
eu tinha ficado 6 horas de joelhos e para mim não passava de 5 minutos. Isso vai ser a eternidade. Quando formos arrebatados, o tempo vai desaparecer por completo. O reino do céu vai ser isso, é um reino em que não vai haver sol, porque ele vai brilhar para sempre. Não vai ter lua, não dá para nós imaginarmos com a nossa mente humana o que será. Mas, por exemplo, no versículo 24 desse mesmo capítulo, diz que o reino do céu será exatamente um homem que plantou um campo e cuidou dele, sabendo lidar com o trigo e com o joio. Então, para ir para o reino do céu, precisamos saber lidar com isso. Para começar com o pastor Branco hoje sobre trigo e joio, né, pastor? Mas diz também que o reino dos céus é comparado com um tesouro escondido. Mas o que eu gosto mais é no versículo 47, que fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, cujos peixes são separados pelos anjos. Você vai encontrar mais de uma vez na Bíblia essa referência de que os anjos vão vir separar aquilo que vai para Deus e aquilo que não vai para Deus. Então, o mistério do reino dos céus o reino dos céus vai ser. Ele está preparado, sim, mas ele será, e não é. E para ser parte desse reino, você precisa estar com a tua lâmpada abastecida. Daqui a pouco eu vou falar a vocês, senão eu vou começar aqui a atropelar, é muito difícil me seguir roteiro. As 10 virgens, e essa linda apresentação aqui, eu pensei, poxa, se forem 10, achei que hora que vamos sair daqui, né? Também se fosse 10, o rapaz não ia aguentar. Que moço forte esse. Quando aquela menina subiu, ele agarrou, vocês vão cair os dois, mas não caiu ninguém, graças a Deus. Não sei se eu aguentava, eu falei, pastor Adolfo, assim, eu já estava no chão já. Diferente do que alguns possam pensar, quero cumprimentar o jovem Eliabe que está bem ali. Convidei, ele veio, Deus te abençoe, Eliabe. Eliabe tem um nome muito bonito, quer dizer, o meu Deus é rei. Nome bonito esse, né? Então, essas 10 virgens representam o povo de Deus na face da terra. Eu vou dizer aqui o que eu disse ontem, lembrando a você que virgindade, virgem quer dizer pureza, pureza plena, completa, absoluta, porque a igreja, aos olhos de Deus, ela é pura. Deus está preparando, segundo a Bíblia, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Deus não tem dois povos. Você não faça mais essa coisa de Israel e igreja, isso só para você entender o que é o princípio e o que é agora. Deus tem só um povo. Em Romanos capítulo 11, verso 26 a 29 diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados, e assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. É uma aliança. E sabe por que isso? No versículo 28 você vê a revelação desse mistério. Por que Israel vai ser salvo? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E Deus disse para Abraão que ia salvar o povo, e ele vai salvar. Paulo uma vez disse assim: olha, você não esquece, falando para a igreja, que você é o galho enxertado na videira. Então não acha que você é mais bonito do que a videira, você é um galho enxertado. Então se você é candidato à salvação, a videira é a árvore da salvação. Paulo disse isso. Portanto, as 10 virgens somos todos nós, todo o povo de Deus na face da terra. O mistério do adormecimento
O que eu acho interessante, irmãos, é que não foram 5 que cochilaram e 5 que dormiram, diz que todas elas tosquenejaram, ou seja, elas, portanto, elas cochilaram primeiro e elas depois então dormiram, porque o noivo tardou. E ele realmente está tardando para alguns, não é? Embora os apóstolos disseram, ele não tarda, Paulo disse, ele já está vindo, e Pedro disse, ele está vindo, e João teve a revelação que disse assim, eu estou voltando, porque o tempo não existe para Deus, Deus é. Sabe, esse dia eu estava estudando a palavra, Deus está me acordando cada dia mais cedo para isso, e eu estava vendo de novo os nomes de Deus falando para Moisés, dizendo, olha, nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó, eu me revelei como eu estou me revelando para ti, o meu nome é Eu Sou o que Sou, ou seja, Deus é aquele que é, Deus é aquele que é. Mas todas adormeceram. Por que será que todas adormeceram? Adormecer indica um estado espiritual de quase total letargia, acomodação, alvos errados, focos. Tem gente que está fora da igreja porque um dia ouviu uma mensagem, aquela mensagem foi direta ao seu problema, e disse, quem que foi falar minha vida com o pastor? É o Espírito Santo que fala, o mesmo Espírito que quando a Síria atacou Israel era um pequeno, estou falando de Israel, o reino do norte, o reino de Efraim, que não teve nenhum rei crente, mas tinha lá um profeta chamado Eliseu, e então Deus mostrava para Eliseu onde estava o inimigo, e dizia para o rei, não vai por aí, vai porque o inimigo está lá. E o rei da Síria, ele ficou furioso. Quem é o traidor? Quem é o traíra que está indo contar para o rei de Israel onde nós vamos? E alguém disse, não tem traidor aqui, tem um profeta lá, tem o nome de Deus, com quem Deus fala. Aleluia. Então, se você ficou incomodado porque uma palavra foi direto à tua vida e mexeu com o teu problema, não é porque alguém veio fustigar para o pastor, não, é porque o Espírito Santo ainda fala, ele revela. Glória a Deus. Porque você é candidato a viver no reino do céu, então você precisa corrigir a tua vida hoje. Essa caminhada é longa. Essa caminhada é longa, e o que eu acho interessante é que ela começou com dificuldade para Israel, começou com muita prova, vendo o exército de Faraó ali atrás, mas vendo o milagre do mar se abrir, e quando o mar se fechou, os inimigos foram completamente destruídos. A caminhada não começou com outra coisa, a não ser com o cântico. Miriam, Moisés entoou um cântico, veja lá em Êxodo capítulo 15, 14, 15, você vê, e depois Miriam pegou o tamborim, diz que ela era profetisa, e ela começou a louvar a Deus, disse, adorai ao Senhor, porque Ele lançou no mar os cavalos com seus cavaleiros. Então, se você quer ir viver no reino do céu, aprenda a adorar, aprenda a louvar. Você tem que entender que o louvor é parte da nossa vida, porque vamos louvar a Deus por toda a eternidade. Toda a eternidade. Eu não gosto desse louvor, sabe por quê? Porque você não está louvando. Porque você está pensando que louvor é para não, louvor é para Deus. Nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, nós cantamos para Ele, nós reconhecemos a grandiosidade dEle. Aleluia. Começa a reclamar da liturgia, começa a adormecer e não se apercebeu ainda. Começa a reclamar dos projetos da igreja, do foco da igreja. Você não foi chamado para murmurar, você foi chamado para adorar. Você foi chamado para ser parte do reino. Aleluia. Eu estou aqui para dizer para você que você ser parte do reino, você precisa mudar.
perde a visão, perde o foco, se torna um crítico da igreja. Aí fica mais um desigrejado. Que coisa feia. Mas hoje tem grupos de WhatsApp de desigrejados. Eu já preguei um dia desse para um grupo de desigrejados. Que confusão. Fui convidado. Eu já preguei dentro de bar, já fiz culto dentro de uma igreja católica, foi? E o padre não estava, e o coroinha lá se converteu. Acabou a igreja católica naquele lugar. Nós fomos chamados para fazer a obra, para pregar. Quando você se ocupar em fazer alguma coisa para Deus, você não vai ter tempo para criticar nada. Você vai fazer algo que vai fazer o reino de Deus ficar maior ainda. Glória a Deus. Acorda. Não te deixe adormecer. Mesmo tendo adormecido, todas acordaram. Não esqueçam, todas. Isso fala do estado espiritual do povo de Deus, igreja e Israel. Os judeus continuam, sabe que eu tenho procurado assim entender um pouco a cabeça do judeu. Eles dizem que eles continuam exilados até hoje. Eles se consideram exilados. Eles acham que só vão sair do exílio quando o Messias vier. Só que estão esperando o Messias, que vai reinar na terra, que vai construir um templo. Eles estão esperando o Messias, que vai fazer deles os dominantes da terra toda. Eles esquecem o seguinte, que todos os salvos vão dominar a terra. A Bíblia diz que nós fomos feitos reino e sacerdotes para Ele. Mas, de alguma forma, amados, uma forma que eu não sei qual, vai ter um grito, algo que vai despertar, que vai sacudir a igreja. Eu não acredito num avivamento, eu acho difícil. Tivemos agora esse lá de Eshkol, que durou aí umas 3 ou 4 semanas. Tiveram que acabar a força, a polícia e canhões d'água e tudo. Mas tem gente aí que eu já vi gente na internet se alegrando. Aquilo era só um fogo de palha, não. As pessoas que foram ali levaram o avivamento com elas. O fogo está lá dentro. O fogo, a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluias. Eu vejo na palavra de Deus, todas as vezes que Deus mandou fazer um sacrifício e a pessoa fez. Primeiro sacrifício, quando Moisés acabou de imolar, disse que veio fogo do céu e queimou o sacrifício. Quando Salomão inaugurou o templo, veio fogo do céu e queimou o sacrifício. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, veio fogo do céu e queimou o sacrifício. Quando Davi ofereceu lá na eira de Araúna, veio o fogo do céu e queimou. Então é Deus que manda o fogo. Fogo da terra pode acabar, mas o fogo de Deus não se acaba nunca. Esse fogo não acaba nunca. Aleluia. Sabe, Deus é tão bom que tem promessa até para quem está querendo adormecer. Diz assim: Ele é aquele que não apagará o morrão que fumega. Como ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai com a tesourinha dele, ele vai aparar o morrão e vai soprar. E o fogo vai aparecer. Ele quer reacender a chama na tua vida. Glória a Deus. Ele quer fazer você ficar avivado. Eu lembro que houve um avivamento em Belém na década de 80, lá na minha cidade, Belém do Pará. Eu e minha esposa estavam recém na igreja. Nós chegávamos 8 da manhã, não tínhamos fome. Saíamos de lá 10 da noite,
Durante 10 dias, eu e ela. Não tinha vontade de ir para casa. Só íamos rapidinho para ver as crianças, ver se comeram e tal, e voltavam. Era assim, foram 10 dias que nós vivemos entre o céu e a terra. Nunca vou esquecer desse tempo. Porque o fogo de Deus é algo que não... As pessoas perguntam, mas pastor, você não cansa? Claro que eu canso. Eu sou humano. Ontem Deus me permitiu pregar 3 vezes, uma de manhã e outras 6 da tarde e 7h30 da noite eu estava aqui. Sabe, eu fui para casa e disse para minha esposa assim, olha, eu tomei um banho, vesti o pijama, li a minha porção da Bíblia, as últimas 12 páginas que eu estava lendo de ontem, disse para ela assim, está aqui o controle da televisão, eu vou dormir. Ela disse que eu acabei de falar isso, que eu apaguei. Mas, sabe uma coisa? Algo que se renova aqui dentro. Tem algo que se renova aqui dentro. E renova mesmo, e renova, e renova. Porque esse fogo não pode apagar. Esse fogo não pode apagar. Um casal muito querido lá no Rio de Janeiro disse assim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma casa para ti aqui. Vamos te dar um salário, você vai vir ser o nosso bispo. Eu vou fazer o quê? Não, nada, então não quero. Eu vim para cá fazer nada. Mas vai ter um sopro de Deus. Aleluia. Quem sabe começou essa noite na tua vida. Aleluia. Começou essa noite. O mistério da meia-noite é interessante, irmãos. Eu fui despertado para isso um dia desses. Porque mais a meia-noite. Sabe por quê? Porque meia-noite marca exatamente um dia que acaba e o outro que começa exatamente ali. Acabou um período, começa outro. Acabou o período em que o relógio está marcando e começa o período da eternidade, a meia-noite. É o momento em que marca o término de um dia, o fim de um período. Então essa expressão mais a meia-noite indica que um tempo terminava e o outro começava. Mas não esqueça que entre 00 hora até que o sol começa a aparecer, tem escuridão aí. Está prevista esta escuridão. Está previsto que vai ter lutas, provas, tribulações. Essa escuridão, ela mas quando você tiver com a tua lâmpada acesa, aleluia, se você não é daqueles que andou por aí atrás de azeite falso, de unção falsa, de unção comprada, se você andou atrás da unção verdadeira, aquela que desce do Pai das luzes, então você vai estar com a tua lâmpada. Sabe por quê? A diferença entre as virgens é que 5 delas levaram uma reserva de azeite, porque a caminhada era longa. Quando o povo sai do Egito, Deus disse para leve alguma coisa. Eles levaram, diz que eles levaram a massa pronta, amarraram a massa, mas aquilo acabou. Porém, como eles tinham obedecido ao Senhor, quando aquilo acabou, quando a água acabou, quando a comida acabou, quando a água acabou, chegaram num lugar e era água amarga. Isso é noite. Mas Deus disse para Moisés, eu sou o Deus das coisas pequenas. Pega esse pedacinho de pau e joga na água aí. Deus sempre vai usar coisas pequenas para mudar tudo, para fazer coisas grandes. Ele é especialista nisso. Ele diz lá em Zacarias, quem é o homem que desprezará o dia das coisas pequenas? Como aquela menina, aquela criança que estava na casa do grande general Naamã, que disse para sua patroa, se o meu Senhor conhecesse o profeta de Deus lá em Israel, ele seria curado. Uma coisa pequena, nem sabemos o nome dela. O menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Qual o nome dele? Qual a tribo dele? O lanche de uma criança que alimentou 5.000 homens, mais as esposas, mais os filhos todos. Coisas pequenas.
Deus disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus quer aperfeiçoar o poder dele na tua vida, dia após dia. Você se sente pequeno, você se sente fraco, desgastado. Eu profetizo nessa noite que Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar visão, Ele vai fazer você crescer, porque Ele é Deus. O Senhor disse em João capítulo 9, verso 4: a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mas Ele disse também, a certa altura: quem caminha de noite não vê aonde anda, mas quem caminha de dia vê. E sabe o que Ele disse? Ele disse: eu sou a luz do mundo, Ele falou. Então, se você está com Ele, você tem a luz que vai te iluminar. Trevas sempre, só tem uma coisa mais rápida do que a luz: são as trevas fugindo da luz. Que é onde a luz chega, as trevas vão saindo. E essa parábola das 10 virgens, ela me lembra de algo muito importante que eu mencionei aqui ontem, que o Senhor disse: não se pega uma lâmpada, uma lamparina, e se coloca debaixo de uma mesa, dentro de uma caixa, coloca-se no lugar mais alto, porque uma única lamparina pode iluminar um grande ambiente. Aonde você está, a tua luz tem que brilhar, meu irmão, minha irmã. Lá onde você está, pode ser a maior treva, não importa, você é luz, você vai resplandecer ali naquele lugar. Porque Deus quer que você seja luz. Porque no reino de Deus não vai entrar lamparina apagada. Não vai entrar. Você pode ser todo bonitinho, todo certinho, mas a lâmpada tem que estar acesa. Qual será a explicação do mistério do grito? Aí vem o esposo. É algo que eu não sei se estarei aqui, nós não sabemos o tempo de Deus. Eu vejo, por exemplo, crianças, como aquela que está aqui filmando, toda atenciosa, né? Prestando atenção, filmando. Mas o que eu sei é o seguinte: como os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e o Senhor disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E quem crê e for batizado será salvo. Então eu tenho convicção na minha alma que a salvação que Ele conquistou por nós na cruz, quando você o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, você fez uma escolha para toda a vida e para a eternidade. Satanás vai querer te convencer que você perdeu, que você não é digno, nem ninguém é digno. Mas como ele sabe que ele está condenado, ele quer que você se sinta condenado. Você não está condenado, você é do Senhor Jesus. Ele hoje diz assim: sou eu que apago as tuas transgressões, sou eu que perdoo os teus pecados, sou eu que limpo a tua vida, sou eu que transformo a tua mente, sou eu que quero fazer uma obra dentro de você, na tua casa. Todos vão estar profundamente adormecidos. Isso é uma constatação. Eu penso que esse tempo que a gente vive agora, estava vendo esses dias agora uma reportagem sobre a igreja onde saiu a igreja chamada Hillsong, lá na Austrália. E eles dizem mesmo: essa é uma igreja contextualizada, e põe pontos de interrogação. Não sou crítico da igreja, nós não temos que criticar a igreja do Senhor. Ele é que vai fazer, quem vai fazer a separação é Ele. Mas Paulo revela esse mistério lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Então, aquela história, embora a gente saiba, né, que a expressão virá como ladrão à noite, porque ninguém sabe a hora, mas diz aqui, e essa é uma parte daquilo que Paulo recebeu como revelação quando foi ao terceiro céu, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido não é silêncio, vai ter grito, com a voz de arcanjo. Se você ler o livro de Apocalipse, o livro de Daniel também, você vai ver que quando o anjo fala, ele diz assim, era como a voz de muitas águas. Então, voz de arcanjo não é essa vozinha aqui não, é uma coisa que faz estremecer a terra vai estremecer. E como o tempo para ele não existe, aquilo para ele é um segundo, para nós pode ser dias. Eu não sei como ele vai fazer de uma maneira que o seu povo vai acordar. Deus vai acordar a sua igreja. Se você pode pesquisar na internet, já tem um programa chamado Agenda 2030 da ONU. No ano passado, o Fórum Econômico Mundial, com a presença do Príncipe Charles representando o Reino Unido, você pode entrar lá e ver quais são os projetos desse fórum. É uma moeda única, é o único padrão monetário, que há 30 anos atrás a gente não podia imaginar como seria isso. Agora sabemos que temos aí, né, as moedas eletrônicas aí. Várias mudanças no mundo. Um sistema de saúde universal. Vimos agora um ensaio com essa pandemia. Todos tendo que tomar a mesma vacina, usar máscara. Isso só foi um ensaio. Não sou negacionista, estou vendo o cumprimento da palavra de Deus. Introduzir um líder. Eu ouvi não só este Papa atual, como outros, dizendo, nós estamos precisando de um líder mundial. Está na agenda deles. E o Príncipe Charles, ele chamou de The Great Reset, ou seja, seria como é difícil para mim a palavra agora em português. Reset seria um restart, né? Seria um recomeço. Eles têm que dar uma parada no mundo, porque você, para fazer o restart do teu computador, o computador apaga, não é? Não é isso? E recomeça tudo. Eles estão dizendo que é preciso parar o mundo e fazer um reset no mundo, ou seja, reimplementar tudo. Eu não duvido que eles possam fazer isso, mas acontece o seguinte: se o mundo jaz no maligno, eu disse que todo o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. Eles podem fazer o que eles quiserem, planejar o que quiserem fazer. Eles não podem tocar na noiva do Cordeiro. Eles não podem tocar nem em mim, nem em você, nem na igreja. A igreja não tem nome, a igreja não é Assembleia, não é Batista, não é Metodista, não é Quadrangular, não é Adventista. A igreja é a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Ela não tem aqui que foi esse ou aquele. Não, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos mais do que vencedores. Quem toca em nós, toca uma menina nos olhos de Deus. Você quer mais promessa do que essa para continuar firme? Não importa que as pessoas não levem você em conta. Não importa. Assim como Balaque alugou Balaão para amaldiçoar Israel, mas não conseguiu. O diabo vai trazer um falso profeta para amaldiçoar mesmo, para fazer coisas, para fazer maravilhas, para tentar enganar. Mas a Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus
fará proezas. Aleluia. O povo que conhece o seu Deus, conheça o seu Deus. Busque conhecer esse Deus eterno, imortal, invisível, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E você não vai perder a tua fé. O mistério da preparação das lâmpadas. Eu vejo, por exemplo, que estava vendo daquelas 3 famílias de Gerson, Coate e Merari. Eles não podiam tocar em nenhum dos objetos sagrados, eles só eram, o trabalho só era transportar. Havia um grupo que desmontava, os sacerdotes entravam, cobriam os objetos, eles não podiam ver, as varas já estavam ali, mas havia um grupo lá que era quando alguma peça se partia, eles podiam reparar aquela peça. Mas como eu disse ainda há pouco, por exemplo, se você vê a história de João Batista, diz que o pai dele, por sorteio, foi escalado para queimar o incenso. Ele foi até o altar do incenso, e quando estava orando ali, ele viu o anjo que falou com ele. Então, também tinha um sacerdote que tinha o trabalho de verificar. Se você vê a história de Samuel, Samuel cuidava das lâmpadas do tabernáculo. Elas não podiam se apagar nunca. Lá em Zacarias você vai ver um mistério, me parece que é no capítulo 10 de Zacarias, que cada lâmpada daquela, cada lâmpada tinha 7 tubos para conduzir o óleo, porque não podia jamais deixar de fluir o óleo para que a lâmpada permanecesse acesa. 7 é o número da perfeição de Deus. Então eu quero dizer assim, a tua lâmpada não pode se apagar, meu irmão. O Deus quer a tua lâmpada. Mas se você é sacerdote para Ele, você tem que cuidar da tua lâmpada. Você tem que manter ela sempre lubrificada, sempre limpa, com o seu pavio bem aprumado, sem borra ali, sem nada, para que possa dar boa luz. Você não tem que ser um pregador, nem um missionário. Você só tem que ser um cristão, um seguidor de Cristo. E você vai ver, a tua luz vai brilhar. As pessoas vão ver, tem algo diferente na tua vida. Parei uma vez, eu vinha numa viagem com a minha família e furou um pneu. Paramos num borracheiro desse tipo de estrada. E eu não sabia que ele era crente, estávamos ali, ele trocando o pneu, ele olhou para mim assim e disse assim: quem são vocês? Eu disse: nós somos crentes. Ele saiu de novo. E estava um casal também, assim, do lado. Eu disse: eles também são? Ele falou: não são. E são? Não, não são. Não, era o pai dela. Eles não são. Eu posso ver a luz de Deus em vocês, eu não vejo neles. Sabe, aí fora a tua luz tem que brilhar. A tua luz tem que brilhar. Elas dormiram, mas a lâmpada estava acesa. Que tal, hein? A lâmpada estava acesa. Deus preparou algo. Primeiro, quando você fica de alguma maneira fraco, a tua lâmpada não se apaga, porque a unção de Deus está na tua vida. É muito triste essa parte, mas eu tenho que falar dela. Quando elas acordam e elas veem as lamparinas aí já com a chama assim, tremendo, como quem vai apagar. E ela diz para as outras assim: olha, me dá do teu azeite. Não, mas se eu te der, eu vou ficar sem nenhum. Eu preciso desse azeite na minha vida. Sabe onde você comprava o teu azeite antes? Você lá naquele lugar, o azeite era vendido, e você pagava para achar que estava bem com Deus. Vai lá comprar o teu azeite. E elas foram comprar o azeite. Mas aquela não é hora de ir buscar azeite. O azeite tem que estar contigo. Vamos colocar de pés agora. Eu quero parar bem aqui.
a pedir a Deus que esse azeite desça sobre a tua vida agora. Aleluia. Não quero me prolongar mais. Vou fechar isso aqui. Ainda faltaram alguns mistérios, mas não há problema. Eu cheguei no ponto que eu quero encerrar esta palavra. Não existe luz boa sem azeite. Se você puder estudar um pouco a formulação do azeite do santuário, havia 2 tipos: um azeite para unção, que era cheio de misturas, e o azeite puro, é o que abastecia a lâmpada. Esse azeite só tem um provedor. Esse azeite vem do céu. Aleluia. Olha a sua mão para o alto agora, ou ponha na sua cabeça, onde você quiser. E eu vou orar ao Senhor para que esse azeite desça na tua vida agora. E haja renovação, haja restauração. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, poderoso Deus. O azeite que não somente lubrifica a tua vida, o azeite que não somente faz com que você tenha uma intimidade maior com Deus. Oh, glória a Deus. O Senhor disse: quando você jejuar, não faça como esses hipócritas aí que se ficam desfigurados, não. Lava o teu rosto, unge a tua cabeça, como quem vai para uma festa. Glória a Deus. Seu azeite da festa é o azeite do brilho, é o azeite da glória de Deus, Aleluia. é o azeite da revelação de Deus, é o azeite da presença de Deus na tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. porque esta noite o Senhor está trazendo este azeite sobre nós, Aleluia. o azeite que renova, que restaura, que revivifica, que redime, que cura, que liberta, que abençoa, que amplia a visão. Esse azeite, Senhor, que nos enche de mais amor. Pai, que esse azeite possa fluir agora abundantemente sobre cada vida aqui nesse lugar, sobre cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada professor, cada pastor, cada obreiro, cada obreira. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, esse azeite desça agora e unja cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.